Existem erros na tradução católica? Vamos ver isso nesse vídeo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje falando sobre a escatologia, sobre o Apocalipse, eu quero mostrar para vocês um erro fatal na versão Ave Maria. Esse vídeo estou fazendo a pedido do nosso amigo Ferretti, que participa lá do nosso grupo do WhatsApp, contribui demais com os nossos canais, ele compartilha os nossos canais, ele divulga, né? É muito importante, ele sempre nos ajudou. Eu tenho alguns vídeos, na verdade, sobre esse tema, porém aqui nessa questão escatológica também é importante, tá? Eu vou explicar o porquê, porque esse tema está muito associado ao cânon bíblico. Eu vou até deixar depois do vídeo, vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo os outros vídeos, né? O link para os outros vídeos que eu tenho a respeito desse mesmo assunto, tá? Porém, tem um erro fatal na tradução Ave Maria. Aliás, tem vários erros, né? A tradução Ave Maria não é uma Bíblia que eu recomendo para estudos, tá? Principalmente estudos escatológicos. A versão Ave Maria, infelizmente, ela tem uma linguagem muito popular, né? Foi o objetivo, tá? O objetivo era trazer uma linguagem popular, porém, infelizmente, eles mudaram alguns termos e significados ali que podem levar o católico a acreditar no apocalipse protestante, nesse apocalipse bizarro futurístico. E também os protestantes usam desse tema, desse vídeo hoje, para tentar invalidar o nosso cânon bíblico católico, tá, gente? Vou explicar para vocês melhor sobre esse assunto. Tudo gira em torno do Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto, tá? Entre o santuário e o altar. Um erro, apenas um erro ali na questão da tradução pode levar o católico a acreditar em uma heresia, tá? Vou explicar melhor para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Deixa eu abrir aqui o meu artigo. Eu escrevi esse artigo, acabei de escrever para falar a verdade, tá? Tenho outros artigos escritos a respeito desse mesmo assunto. Eu vou disponibilizar no meu novo blog, tá? Eu já tenho o blog, vou disponibilizar esse artigo lá no blog, tá? Aliás, a partir de hoje, a maioria dos vídeos, né? Depois do vídeo eu vou disponibilizar no blog todos os artigos, todo o conteúdo, para que vocês possam acessar o blog, tá? É algo que eu estou tentando fazer para retribuir toda a ajuda que vocês, né? Vocês ajudam o canal, enfim, pode ser uma ajuda financeira, pode ser uma ajuda apenas na divulgação, ou assistindo os vídeos, que também ajuda muito, dando like, com comentários, então é uma maneira de retribuir. Então esse mês que eu estou de férias, tá? Dia 1º agora eu entro de férias, vou trabalhar em cima apenas do blog, deixar lá disponível todos os meus artigos. Tenho mais de 300 artigos, tá, gente? Só sobre escatologia. Fora os artigos a respeito, né, de, sei lá, cânon bíblico, virgindade perpétua de Maria, tem vários. Se eu colocar todos os artigos que eu tenho escritos, todos os artigos, dá mais de 500. Eu tinha o meu antigo blog, eu tive que retirar esses artigos do antigo blog, mas eu vou disponibilizar de novo e é de graça, tá, gente? A única contribuição que eu peço é a divulgação, né? Então prestem atenção, né? Zacarias, deixa eu colocar aqui no artigo, Zacarias morto entre o altar e o templo, tá? Vou até inverter aqui depois, que na verdade a tradução está entre o templo e o altar. Deixa eu acertar aqui isso aqui, né? Entre o templo e o altar. Parece uma coisa tão banal, né? Mas isso aqui é muito importante, tá, gente? Um grave erro de tradução na Ave Maria. Como eu falei, não é o único, tá? A versão Ave Maria possui vários erros na tradução. É uma linguagem popular, bonitinha, para quem quer aprender apenas as histórias bíblicas, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Agora, para fazer um estudo, para fazer exegese, não é recomendável, né? Olha aqui, gente, ó, problemática, né? Erro de tradução na Ave Maria
que pode ocasionar a queda de muitos católicos em erros escatológicos, futurísticos, protestantes, tá? O tema é a morte de Zacarias, filho de Baraquias, entre o santuário e o altar. Tá lá em Mateus 23, versículo 35. Aqui eu deixei aqui já, né? Vou até colocar em negrito e sublinhado, que é o santuário, tá, gente? Mas a tradução Ave Maria está dizendo que é entre o templo e o altar. Então, essa tradução está errada. Errada, eu vou explicar o porquê. No mundo antigo, tá? Os templos, os pagãos, né? O templo era totalmente aberto, a maioria desses templos, tá? Não tinha cobertura também, né? O templo de Jerusalém era diferente. Eu não vou aqui agora colocar as fotos dos templos antigos, mas enfim, o templo pagão, a maioria, não todos também, mas a maioria, todos eram abertos. O templo de Jerusalém não, tinha um santuário fechado no templo, tá? Na parte interna do templo. Esse é o problema, tá, gente? Esse é o problema. O texto diz assim, tá lá na versão Ave Maria, tá? Vede, eu vos envio profetas, sábios doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Tá? Eu coloquei o termo grego aqui, tá, gente? O termo grego, acho que é naus que se fala. Eu não falo grego, então eu coloquei só o termo aqui para vocês, entendeu? O erro está aqui, gente. Observe que a tradução diz que Zacarias, filho de Baraquias, seria morto entre o templo e o altar. Porém, segundo o léxico, Zacarias, filho de Baraquias, seria morto entre o santuário e o altar. Mas Cris Macabeus tem diferença? No templo de Jerusalém tem. Esse é o problema, tá, gente? No templo de Jerusalém tem. E a localização é muito importante para entender quem foi esse Zacarias, né? O léxico está aqui, ó. Você pode pegar a concordância Strong's 3485. Você vai ver que você pode usar esse termo no grego, você pode usar para um templo. Porque os templos pagãos eram diferentes, tá? Do templo de Jerusalém. Tá? Então, enfim, não pode comparar o templo de Jerusalém com um templo pagão. Você pode usar para um templo, porém, aqui para um santuário, sendo aquela parte do templo onde o próprio Deus reside. Né? Então, a definição é um templo, um santuário, aquela parte do templo onde Deus reside. Né? Propriamente um santuário, que é a morada divina, um templo, morada sagrada, o lugar de manifestação divina. Refere-se, agora aqui, presta atenção, que essa aqui é uma definição ampla, né, de todos os templos. Aqui, falando agora sobre o templo judaico, refere-se ao santuário, o templo judaico propriamente dito. Isso aqui está no léxico, tá, gente? Então, por isso que eu falei, esse termo aqui, ele pode ser usado tanto para um templo pagão como o templo de Jerusalém, tá? Só que tem diferença de um templo pagão para o templo de Jerusalém. Tem algumas diferenças, né? E aqui ele dá referência que no templo judaico, ou seja, né, com apenas seus dois compartimentos internos. Então, esse termo que é usado aqui, tá vendo? Naus. No templo de Jerusalém se referia apenas ao compartimento interno, tá, gente? Interno. Eu vou explicar para vocês o porquê disso tudo, ó. O termo grego naos, fazendo referências a um templo, se refere apenas à parte interna, onde fica as salas, no qual, né, os sacerdotes tinham acesso. No caso, o templo de Jerusalém se referia apenas ao santuário, tá, gente? Ao santuário abaixo, as imagens do templo de Jerusalém que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem melhor para vocês, tá, gente?
Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o santuário, tá? É o santuário do Templo de Jerusalém. Aqui é o templo todo, tá? Deixa eu dar um corte aqui para aumentar para vocês, para que vocês possam entender melhor a situação aqui, tá? Aqui, se você pegar, preste atenção, isso tudo aqui, tudo isso aqui é o Templo de Jerusalém, todas as construções, tá? Aqui você tem o quê? O santuário. Isso aqui é o santuário. Bem na frente do santuário tem o quê? O altar, né? O altar. E aqui, fora, depois do altar, tem um muro, preste atenção, tem esse muro aqui, ó. Depois do altar, aqui, deixa eu colocar de novo, você vai ter o pátio, tá vendo? É muito importante saber do pátio também, esse pátio aqui, ó, tem o pátio. E aí tem aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Tem o tal do pátio dos pagãos, tá? Que é o pátio dos gentios. Então, esse é o templo de Jerusalém. A diferença são três templos, tá? O de Salomão, o templo de Zorobabel e o de Herodes. O templo de Salomão e o templo de Herodes, a única diferença praticamente são algumas construções, né, em volta do templo que Herodes fez e o pátio dos gentios, tá? Agora, o templo de Zorobabel já era um templo mais humilde, simples, né? Depois do exílio babilônico, os judeus voltaram, né, a Jerusalém, o templo todo destruído, eles correram levantar alguma coisa lá, né, para deixar como templo, essa é a realidade. Então era um templo um pouco mais humilde, era um pouco diferente, né? Mas o templo de Herodes era já bem parecido com o formato do templo de Salomão, só que ele ampliou com obras faraônicas, tudo, e deixou também uma coisa chamada Pátio dos Pagãos, ou Pátio dos Gentios, tá? Que ficava aqui na parte de baixo aqui do templo, né? E aqui você tá... E esse aqui é uma maquete bem simples também do templo, tá, de Jerusalém, porque você tinha vários pátios também o templo, né? Aí você tinha o acesso aos pátios, aí você tinha o pátio dos pagãos, você tinha o pátio onde podia ficar as mulheres, depois o pátio onde podia ficar os homens, aí o pátio dos sacerdotes tinha vários níveis, e aí depois entrava dentro do santuário. O santuário é esse daqui, que ficava na parte de cima, interna, que era coberto, tá? Por isso que eu falo que tem uma diferença. Alguns, nem todos também, né? Mas no mundo pagão, alguns santuários ali, dentro do templo era aberto, né? Aqui você vê algo fechado. Dentro do santuário, gente, só para vocês terem uma ideia, aí você vai aqui no santuário, deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem. Aqui é onde fica o santuário. Deixa eu mudar aqui. Dentro do santuário, só o sacerdote podia entrar. Aqui dentro, ó. O sacerdote. Dentro do santuário, tá? Aqui em volta todo é o templo, aí você tem o santuário, dentro do santuário, aí você tem ali duas salas. A primeira, que é o santo, o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam. E adiante, coberto por uma cortina, tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Tá? Só uma vez por ano no Santo dos Santos. Essas são as salas mencionadas no artigo. Na parte de fora aqui você vê o altar, né? Sei que o altar é bem diferente, né, de uma igreja. Aqui no catolicismo o altar fica dentro do santuário. Aqui não, ficava para o lado de fora, porque é onde tinha o sacrifício. Eles levavam os animais, os animais eram sacrificados ali naquele local, e depois o sangue era levado, né, para dentro do altar. Enfim, era uma coisa bem assim... explicando assim parece meio bizarro, né? Mas era o culto de adoração divina lá no Antigo Testamento, tá bom? Essa é a realidade, tá? Enfim, voltando aqui para o artigo, então você tem ali a definição, né? O santuário, o altar e o pátio, tá? Então o templo de Jerusalém era formado pelos pátios, né? Os pátios, o altar e o santuário. Então aí formava totalmente o templo de Jerusalém. O que acontece? Ó, presta atenção, né? Em Jerusalém, deixa eu ver se está correto aqui. Deixa eu só aumentar só uma parada aqui, gente.
Espera aí. Deixa eu aumentar uma paradinha aqui. Aí vai ficar melhor aqui para vocês conseguirem ler, tá? Okay. Em Jerusalém, toda essa construção era o templo, formado pelo santuário, altar, pátio e pátio dos gentios. Na parte interna ficava apenas o santuário e o altar, né? Ou seja, ficavam, né? Deixa eu colocar um M aqui. Na parte interna, tá? Ou seja, nunca que Zacarias poderia, né, ter sido morto ou teria morrido, né? Deixa eu colocar aqui, fica melhor ter sido morto entre o templo e o altar, gente. O altar, ele não ficava pro lado de fora do templo. Você entende que a tradução tá errada? Porque ele tinha que ter sido morto entre o santuário e o altar, não entre o templo e o altar, que dá a entender que ele foi morto ali entre o pátio e um altar que fica depois do pátio. Não faz sentido nenhum no templo de Jerusalém. Parece até banal falar, mas isso aí não implica muito no estudo escatológico. Implica, tá, gente? Implica, eu vou explicar para vocês o porquê. E também no cânon bíblico, que eu tenho outros vídeos explicando por que isso aqui implica no cânon bíblico católico. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo. Depois vou colocar até, acho que vai aparecer no final do vídeo ali, já para vocês irem direto, tá? O termo grego usado para se referir a um templo não é aquele termo se referindo ao santuário, a parte interna, é hieron, né? Acho que é assim que se fala. Esse é o termo usado para se referir a todo o templo de Jerusalém, né? Todas as construções. Aqui, olha, como podemos ver no texto abaixo, em Mateus 24, no versículo 3, ó, nesse texto Jesus Cristo se referia a todas as construções como o templo. Olha aqui, ó. Ao sair do templo, hieron. Tá vendo? Olha como o termo é diferente aqui, ó. Lá em cima, o termo usado era naus, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Quem conhece muito do grego é o Claudemir, nosso amigo. Eu não conheço muito, não. De pronunciar o grego, né? Ó, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções, ou seja, todas as construções ali do templo, né? Porém, respondeu-lhes, vede todos esses edifícios, olha como está falando no plural, não está falando mais apenas de algo dentro do templo, que era o santuário, está falando no plural, todos os edifícios, né? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aqui você pode pegar o léxico, lá na concordância Strongs 24:11, você vai ver que hieron é templo, e aqui dá uma explicação, né? Uma definição, exatamente aqui, ó. Todo o complexo do templo, todo. Aqui esse termo é usado para realmente todo o complexo, não apenas para algo interno. Ou seja, todos os seus recintos e pátios também. Aquele termo que é usado ali no primeiro versículo ali, né? Esse termo aqui é apenas para o santuário, que é algo interno dentro das salas internas dentro do templo. Aqui não, aqui já é usado para os pátios, tá vendo? Aqui, ó, para os pátios. E como que era construído o Templo de Jerusalém? Os pátios, né? Como eu falei, tinha vários níveis ali, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o dos homens, acho que era isso aí, os sacerdotes, para depois chegar no santuário. Era uma coisa assim, tá, gente? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E aqui o templo era formado por todas essas construções, né? Aqui, ó. No léxico podemos ver que esse termo se refere exatamente a todo o edifício, porém, agora especialmente aos pátios externos e abertos, né? Antagônico, né? O termo é antagônico ao termo naus. Onde está o problema? Aí você vai até perguntar, parece banal, né? Pô, só porque de vez de colocar templo, colocou... Não, de vez de colocar santuário, colocou templo, né? Onde está o problema nisso tudo? Vamos lá, então.
Por muitos séculos, padres, santos e doutores tentaram descobrir quem era esse Zacarias, filho de Baraquias, morto entre o santuário e o altar. Aqui eu já estou colocando corretamente, tá? Entre o santuário e o altar. Se levantou várias possibilidades, como Zacarias o profeta, Zacarias, filho de Joiada, que é um Zacarias, filho também de um profeta, mas lá, nossa, antes do exílio babilônico, né? Esse Zacarias profeta que é o que viveu depois do exílio babilônico, né? Esse Zacarias, filho de Joiada, ele é um profeta que viveu, né? Esse Joiada era um sacerdote, o filho dele era um profeta, que é o Zacarias, mas ele viveu bem antes do exílio babilônico, né? Está lá no livro de Crônicas. Ou Zacarias, pai de João Batista, e entre outros, tá? Então se levantou várias possibilidades, né? Só que todas elas caíram por terra, tá vendo? Olha, Zacarias profeta jamais poderia ter sido, já que o mesmo viveu na época em que o segundo templo estava sendo reconstruído ainda. Nem tinha acabado de reconstruir o templo de Zorobabel, que era bem diferente desses dois templos, aí, o templo de Salomão e o de Herodes, né? Aí entra esse é o maior problema, gente. E aí eu vou deixar os outros vídeos que eu tenho, tá? Na descrição para que vocês possam assistir esse vídeo. Que esse é o maior problema. Que os protestantes, eles juram de pé juntos, né? Por A mais B, que esse Zacarias, filho de Joiada, que esse Zacarias, né, filho de Baraquias, morto entre o santuário e o altar, é esse Zacarias, filho de Joiada, que está lá no livro de Crônicas, né? Aqui, ó, que por sinal, né, é o preferido dos protestantes. Explico em outro artigo. Tem também um artigo que eu vou disponibilizar no meu blog, né? Mas esse aqui é tão pouco ele, né? Por quê? Ele foi morto no pátio do templo e não entre o santuário e o altar. Além de não ser filho de Baraquias, tá, gente? Porque ele era filho de Joiada. Ele não foi morto entre o santuário e o altar. Ele foi morto no pátio do templo. Tá aqui, ó. E o texto tá aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 24, versículos do 20 ao 21. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis que ele diz, né? Eis, diz ele, o que diz o Senhor? Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis. Porque abandonastes o Senhor vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, o rei Joás, se não estou enganado. No pátio, e é esse termo usado aqui para pátio no grego, tá? Aule, se eu não estou enganado. No pátio do templo do Senhor. Ele não foi morto entre o altar. Voltando aqui na... Deixa eu colocar aqui, peraí. Voltando aqui, eu vou colocar a imagem aqui de novo. Ele não foi morto aqui, gente. Ele não foi morto aqui, ó, entre o santuário e o altar. Ele foi morto no pátio, tá, gente? Ele foi jogado para fora do templo, né? Foi jogado ali para fora do santuário e foi morto no pátio, tá, gente? Essa é a realidade, né? Porém, os protestantes, eles passam por cima dessa realidade, que ele não foi morto entre o santuário e o altar, passam por cima de Baraquias, porque aqui diz que ele é filho de Joiada, os protestantes falam que é Baraquias e pronto, e acabou, né? Fala até que chegaram até a dizer, né, o Banzoli chega a dizer que foi um erro de Jesus Cristo quando falou isso. Quando falou que era filho de Baraquias, na verdade ele tinha que ter falado que era filho de Joiada, né? E eu vou explicar o porquê. Isso aqui implica no nosso cânon bíblico. Em outro vídeo eu explico isso daí. Outros vídeos, eu fiz alguns vídeos sobre isso, tá? O termo aqui é pátio, tá, gente? Não se refere ao santuário. Tanto que se você pegar o léxico, tá aqui, ó, na concordância Strong's 833, né? Esse termo é um pátio, um tribunal. Tá aqui, ó, definição pátio, curral, mas pode ser entendido como palácio da casa ou casa. Edifício com pátio interior, né? Uma área descoberta, olha só, como é bem diferente daquilo que é interno e coberto, que é o santuário, né? Murado e fechado, mas sem telhado, um pátio ao ar livre, né? Uma mansão do palácio, tá, gente? Pode ser usado para pode ser empregado em tudo isso aqui. Aí você tem que definir, né? O que isso aqui esse termo ele é usado, né? Em que sentido
dentro da cultura hebraica, em que sentido dentro da cultura grega, tá? Tem que saber isso. Esse termo é o mesmo termo usado em Apocalipse 11, versículo 2, né, onde cita o pátio dos gentios. Presta atenção aqui, olha. Apocalipse 11, do 1 ao 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e o que neles adoram, e deixa o átrio é pátio, né, gente? O átrio, ao mesmo termo, que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, tá? Então presta atenção como esse termo, aule, acho que é assim que se pronuncia, eu não sei falar grego, tá? Eu preciso de dicionários para entender tudo isso daqui. Esse termo não se refere a algo interno coberto como santuário, tá? Sempre algo aberto, né? Que seria o pátio do templo. Então, esses dois Zacarias aqui descarta. O profeta, o templo ainda estava sendo reconstruído, o templo de Zorobabel. O filho de Joiada, o cara não era nem filho de Baraquias, né? E também nem foi morto entre o santuário e o altar, tá? Então descarta isso aqui. Vamos levantar a questão de Zacarias, pai de João Batista, né? Zacarias, pai de João Batista, gente. Também ninguém sabe como ele morreu. Só existem algumas fábulas, tá? Orígenes aí conta alguma história sobre a morte dele que poderia ter sido no templo, uma coisa assim, mas é uma fábula, não é a realidade. Então também descarta. E outros Zacarias também que aparecem na Bíblia pode descartar. Agora, São Jerônimo, ó, na Catena, a Catena Áurea é muito boa, tá, gente? Quem não tem a Catena Áurea, né? Você pode entrar aqui, deixa eu ver até se eu tenho aqui o link. Se eu tiver o link aqui, eu disponibilizo para vocês depois. Só que é em espanhol, né? Áurea, aqui ó, Catena Áurea você tem online, tá, gente? Só que ela tá em espanhol, né? Mas é muito bom, tá? Você, quem não tem lá, quem não tem o livro, né? Se quiser comprar o livro também, é melhor ainda. Mas tem a possibilidade de ver online, tá? São Jerônimo, na Catena Áurea, descarta qualquer possibilidade desse Zacarias ser o profeta ou filho de Joiada, tá, gente? Preste atenção o que diz São Jerônimo. Não há dúvida de quem foi Caim, não há dúvida de que foi Caim quem matou seu irmão Abel. Foi justo. Foi justo não só porque o Senhor diz isso agora, mas porque está comprovado em Gênesis, onde é afirmado que suas ofertas agradaram ao Senhor. Se perguntarmos quem era esse Zacarias, filho de Baraquias, porque lemos nas Escrituras que eram muitos Zacarias, para que não tivéssemos dúvidas, foi acrescentado a quem matasses entre o templo e o altar. Outros dizem que este Zacarias, filho de Baraquias, é o 11º dos 12 profetas, e que tinha o mesmo nome, mas as escrituras, né, mas a escritura não diz que ele foi morto entre o templo e o altar. Além disso, em sua época, como eu falei, quase não restavam ruínas do templo. Outros dizem que foi Zacarias, o pai de São João, também que né, ele vai lá e descarta já praticamente isso daí. São Jerônimo continua dizendo: visto que isto não pode ser demonstrado pelas Sagradas Escrituras, é tão facilmente desconsiderado como provado. Outros acreditam que este Zacarias foi morto por Joás, o rei de Judá, que é esse Zacarias do livro de Crônicas, lá que os protestantes, né, amam, né, e eles dizem por A mais B que é esse Zacarias, mesmo que o pai desse Zacarias não era Baraquias, mesmo que ele não foi morto entre o santuário e o altar, ele diz que é, mas tem um porquê, eu explico em outro vídeo, tá? Que eu vou deixar o link aí para vocês, tá bom? Que foi morto por Joás, rei de Judá, entre o templo e o altar, ou seja, no pátio do templo, mas é preciso levar em conta que esse Zacarias não era o filho de Baraquias, mas o sacerdote Joiada. Baraquias, em nossa língua, significa bendito do Senhor. E o nome do sacerdote Joiada significa, na língua hebraica, justiça. No evangelho que os nazarenos têm, encontramos escrito filho de Joiada, em vez de filho de Baraquias. Então, São Jerônimo descarta
todas essas possibilidades. Zacarias, profeta, Zacarias, filho de Joiada, Zacarias, pai de São João Batista, ou qualquer outro Zacarias aí. Mas nós temos informações sobre São Jerônimo e São João Crisóstomo. Preste atenção que eles nos dão a luz para entender o texto, né? Aí eu coloco no artigo, sendo descartado todos esses Zacarias, a quem mencionamos, São Jerônimo e São João Crisóstomo nos trazem uma bela informação na Catena Áurea. Olha o que São Jerônimo vai dizer aqui, ó. Observe que, de acordo com o que o apóstolo, escrevendo aos fiéis de Corinto, diz que os discípulos de Jesus Cristo obtiveram vários dons, alguns ele havia feito profetas, para prever o futuro, para os outros, sábios, e outros, escribas, isto é, sábios em relação à lei. Entre os que foram apedrejados, temos Santo Estevão. São Paulo foi martirizado, São Pedro crucificado e os discípulos foram espancados de acordo com Atos dos Apóstolos. E os perseguiram de cidade em cidade. Olha como ele vai citando aqui o texto, né, mencionado. E os perseguiram de cidade em cidade, expulsando-os da Judéia e forçando-os a passar pelas terras dos gentios. Tá? O que São Jerônimo está dizendo aqui? Que os eventos que Jesus narrou naquele primeiro texto, onde ele cita a morte de Zacarias, filho de Baraquias, são eventos futuros daquela geração. O mesmo disse aqui São João Crisóstomo. Tá vendo? Lá na Catena Áurea também, tá, gente? Ele profetiza o que acontecerá. Pois, assim como seus pais que mataram os profetas, né, os antigos, eles também matariam o quê? Jesus Cristo, os apóstolos e outros santos. Na verdade, eles superaram seus pais, desde que eles mataram homens e crucificaram o Senhor. Mesmo que ele tenha aceitado a morte por sua própria vontade, ele não imputou a culpa de seu próprio sacrifício, a morte dos apóstolos e outros santos. E por isso que ele diz, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Os eventos que Jesus Cristo narra aqui, vide, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Aí fala, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros. Açoitareis outros. Ele não está falando de algo que aquelas pessoas já tinham feito. Nada. Seria isso aqui, ele estava profetizando já o futuro daquela geração, aquilo que eles iriam fazer. Ou seja, quem é o crucificado aqui, ó? O próprio Jesus Cristo. Matareis aqui, açoitareis. Quem? Os apóstolos. Dizendo aqui, ó, persegui-los-eis de cidade em cidade. Está falando da perseguição apostólica, a perseguição apostólica que iria acontecer ainda. Ou seja, esse Zacarias, filho de Baraquias aqui, não tinha morrido ainda, gente. Era um justo que iria morrer ainda. E iria morrer nas mãos daquela geração. É que Jesus Cristo, prevendo já o futuro e tudo que ia acontecer, já estava jogando a culpa de tudo aquilo que iria acontecer, a crucificação, a perseguição apostólica, já estava jogando tudo na conta daqueles fariseus, escribas, zelotes, e toda aquela geração. Ele já estava jogando, tudo isso aqui vai acontecer, eu já estou jogando a culpa tudo em vocês aqui, porque vocês vão fazer tudo isso aqui. Por isso que ele fala, a quem matastes. Ele está apontando para aquelas pessoas. A quem matasse, quando ele aponta para aquelas pessoas, ele está falando o quê? Daquela geração, tá? Que isso iria, né? Esse sangue seria cobrado daquela geração. Então ele estava profetizando eventos futuros, tá? Aí você fala, mas Cris Macabeus, então, como a gente vai descobrir quem é esse Zacarias? Então, a gente tem relatos aqui de quem é esse Zacarias, tá, gente? Vamos lá que a gente vai ver agora quem é esse Zacarias, né? Os eventos narrados no texto de Mateus 23, versículo 34 e 35, na verdade se referia a eventos futuros, né? Daquela geração, e não a eventos do passado realizados pelos antepassados daquela geração. Ou seja, assim como Jesus Cristo profetiza a sua própria crucificação, nesse texto, tá?
A perseguição apostólica, ele também profetiza a morte do último justo daquela geração, que seria morto por aquela geração e antes da destruição do templo. Por quê? Você sai desse texto de Mateus 23, você chega no ponto final, que é o quê? Mateus 24, o sermão escatológico com a destruição do templo. E aí, né, se encerra o castigo de Jesus Cristo contra Jerusalém, contra aquela geração. Para a infelicidade dos protestantes, existiu sim um Zacarias, filho de Baraquias, morto entre o santuário e o templo. Entre o santuário e o altar, tá, gente? Olha eu já colocando aqui, ó. Errado. Entre o santuário e o altar. Antes da destruição do templo. Só que ele é mencionado por Flávio Joséfo. Você vai encontrar aqui, tá? Eu deixei o texto de Joséfo, a descrição no livro de Joséfo, onde está. Por fim, aqueles tiranos, cansados de derramar tanto sangue, fingiram querer observar alguma forma de justiça e, tendo determinado matar Zacarias, filho de Baruque, pronto. Aí você vai falar, pô, Cris Macabeus, você criticou os protestantes, criticou ali porque eles acreditam ser o filho de Zoiada, que não é Baraquias, e aqui você está falando de um Zacarias, filho de Baruque. Calma que eu vou explicar isso aqui. Mas preste atenção no texto. Porque, além de sua ilustre origem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens de bem, veja como era um homem justo, esse Zacarias, né? Assim permitiram a esses 70 juízes, gente, foi uma... Aqui, olha, o texto é muito grande, tá? Esse texto. Eu preciso que vocês leiam todo o texto, eu só vou colocar aqui a parte central, né? Porque... os zelotas ali naquela época, eles montaram um tribunal ali, um sinédrio ali com 70 juízes, eles compraram todos os juízes, foi uma coisa de louco. Mesmo comprados, os juízes não conseguiram encontrar nenhum crime nesse Zacarias, né? E não colocou culpa alguma nele, inocentou Zacarias, mas mesmo assim eles mataram esse Zacarias, tá? Assim permitiram a esses 70 juízes que se pronunciassem, e não havendo um só deles que não preferisse se expor à morte do que ao remorso, né, de ter condenado um homem de bem, pela maior de todas as injustiças, todos a uma só voz declararam-no inocente. Os 70 juízes, mesmo comprados, eles foram comprados, declarou Zacarias inocente. Ao ouvirem tal sentença, os zelotas soltaram um grito de furor. Sua raiva não pôde tolerar que aqueles juízes não houvessem compreendido que o poder que lhes haviam dado era imaginário, e do qual não queriam que eles fizessem uso algum. Dois dos mais ousados daqueles homens atiraram-se sobre Zacarias e o mataram no meio do templo, insultando-o ainda depois de morto. Onde fica o meio do templo de Jerusalém? Exatamente no altar. Aí é que tá vendo? Não fica no pátio. O meio do templo fica ali exatamente onde fica o altar. Por isso que esse Zacarias ele morre entre o santuário e o altar, tá? E como fica a questão de Zacarias ser filho de Baruque, não de Baraquias? É só você pegar o dicionário. Esse aqui é o dicionário da Bíblia, tá, gente? E preste atenção no que está lá no dicionário. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto melhor aqui do dicionário. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para que vocês possam ler melhor aqui. Acho que aqui eu não vou... Deixa eu diminuir um pouco. Preste atenção aqui no dicionário. Baruque, filho de Nerias, o escriba de Jeremias, né, e pretenso autor do livro de Baruque. O nome é uma forma abreviada de nomes como Baraquias e Baraquel. Tá, gente? Vou até colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Aí vocês podem falar assim, não, o Cris Macabeus tá igual aos protestantes, né?
Tá igual os protestantes. O outro lá era filho de Joiada, não podia ser Baraquias, ia ser Baruque. Baruque é o mesmo Baraquias, é só a forma abreviada do nome de Baraquias, tá? Baraquias, Baruque, é só uma forma abreviada. Quando Jesus Cristo profetiza, ele estava profetizando a morte dele, ele sendo crucificado, a morte dos apóstolos, né, sendo perseguidos, enfim, apedrejados. Ele também profetiza a morte desse Zacarias, filho de Baraquias, ou Baruque, é o mesmo nome, que foi morto no meio do templo, que é exatamente onde fica o altar do templo. Isso um pouco antes do que? Da destruição de Jerusalém. Jesus Cristo já estava falando, já estava se referindo a algo que iria acontecer também, a um Zacarias que iria morrer nas mãos daquela geração. Aquela geração que era formada, né, por suas lideranças, principalmente o que? Os fariseus, escribas, sacerdotes e também os zelotas. E os zelotas tiveram uma participação, né, muito importante na destruição do Templo de Jerusalém, porque foram os zelotas, tá, gente? Eles que provocaram a guerra com os romanos, fizeram uma carnificina. E eu tenho vários vídeos a respeito disso aqui. O Robson também. Aliás, o Robson também tem vídeo sobre o Zacarias lá no canal dele, tá, gente? Vai lá, procura lá que tem vídeo sobre esse Zacarias lá no canal dele. E a gente tem vários vídeos falando sobre a destruição do templo, como aconteceu, e que na verdade os romanos, eles praticamente não tiveram culpa daquilo, tá? Porque quem começou a guerra foram os zelotas. Os zelotas tomaram Jerusalém, expulsaram, né, os romanos, se apoderaram do templo, profanaram o templo, se dividiram em 3 facções. Uma começou a brigar com a outra. Eles fecharam Jerusalém inteira, os muros, as portas, bem na época da Páscoa, em que todos os judeus iam de todas as partes do mundo para participar da festa em Jerusalém. Eles cercaram todos, deixaram todos presos por um bom tempo e as pessoas acabaram morrendo de fome lá dentro. Ninguém podia entrar nem sair de Jerusalém. E aqueles que iam contra, né, os zelotas, o que eles estavam fazendo, os próprios zelotas sacrificavam, tá, gente? Os próprios zelotas. E tem relatos, né? O livro de Joséfo é fantástico, tá? Relatos dos judeus que conseguiam, né, sair de Jerusalém, né? Acabava saindo. Então, quando eles fugiam de Jerusalém, se não for, muitos foram mortos, né, tentando fugir. Mas quando eles conseguiam escapar de Jerusalém, eles iam atrás dos romanos e lá pedir pelo amor de Deus. Só que nessa época os romanos estavam em guerra civil também, né? A guerra civil, depois da morte de Nero, ficou um ano em guerra. Roma ficou um ano até encontrar um outro imperador, né, justo, que era Vespasiano. Estava em guerra civil. Os romanos não podiam fazer muita coisa nessa época em Jerusalém. E eles iam atrás dos romanos, pelo amor de Deus, né? Nos acudam lá. Os zelotas ficaram loucos, né? Os zelotas ficaram loucos, tá? Então eu tenho vários vídeos a respeito dos zelotas, de como se deu a destruição de Jerusalém, e que a destruição de Jerusalém nada mais é do que a grande tribulação que Jesus Cristo profetizou em Mateus 24 e também está profetizado lá no livro do Apocalipse, tá bom, gente? Então, isso aqui é um erro fatal, um erro de tradução fatal, infelizmente tá na tradução Ave Maria. E por que esse erro, né, pode levar o católico ao erro, tá? Porque quando você fala aqui que ele foi... Se você tirar o santuário daqui e colocar templo, gente, pode dar a entender que estava se referindo a esse Zacarias, filho de Joiada, que foi morto no pátio do templo, tá, gente? Quando fala só templo, pode dar a entender isso daí. Só que o texto correto é santuário e altar, não templo e o altar, né? E depois eu explico em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, o porquê os protestantes se utilizam desse texto, né, de uma tradução errônea, para tentar invalidar o cânon sagrado, o cânon bíblico católico. Mas, gente, por favor, se inscreva no canal,
aperta no sininho, dá o like no vídeo, é muito importante o like, tá? Tem que fazer o combo todo, se inscreva no canal, dá o like, deixa um comentário, é importante o comentário também. E compartilhe o vídeo, se você quiser contribuir aqui em cima, aqui ó, o QR Code com o Pix do canal, qualquer contribuição é válida, ou através da chave Pix, crismacabelos@gmail.com. Também tem o que? O nosso clube de canais, tá? Tá o link na descrição do vídeo aqui também, tá? Então, enfim, vai lá na descrição do vídeo, aí tem o link lá, clube de canais, tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99, você pode contribuir mensalmente aqui com o meu canal. Paz e bem a todos, até a próxima, amém!